Francis, boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado, viu, por participar, atender o nosso convite. Há bastante tempo que eu gostaria de fazer essa entrevista. O Francis, eu li o livro dele, que a biografia dele foi lançada pela empresa dele, a Geomecânica, e a propósito dos 80 anos do Francis. E vocês vão entender que o Francis é parte também da nossa comunidade. Já acompanha o 247, participa intensamente, e aí eu vou passar a palavra dele para ele, para que ele, então, complemente, enfim, a respeito da trajetória, a biografia dele. Ele é o presidente, ou foi presidente do Clube de Engenharia, foi vice-reitor da Universidade Veiga de Almeida, professor da UFRJ, foi presidente da Academia Nacional de Engenharia, foi também presidente, ou é presidente da Associação de Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro e presidente do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, entre outras funções que ele exerce na sociedade civil. Passa a palavra para você, Francis, para você acrescentar o que você quiser a respeito da tua biografia. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o honroso convite. Para mim é uma honra, né, ter sido convidado para participar aqui do seu programa, um programa interessante, ser entrevistado por Joaquim de Carvalho. Vou botar no meu currículo. É muito importante e espero que eu consiga me sair bem. Bom, eu sou engenheiro, né? Optei por ser engenheiro. Meu pai é imigrante armênio, era imigrante armênio, veio para o Brasil em 1914, né? E se tornou brasileiro. Ele tinha uma enorme satisfação de dizer que ele foi nacionalizado brasileiro. O termo, naquela época, não sei se não era naturalizado brasileiro, era nacionalizado ainda. E ele tinha muito orgulho disso e dizia que não tinha vontade nem de voltar para a Armênia, queria conhecer o Brasil inteiro. Então, o meu irmão mais velho, né? Meu pai teve 5 filhos que permaneceram vivos, né, até aquela época em que ele ainda vivia, e o irmão mais velho foi fazer engenharia química, né, e foi trabalhar com a família Gasparian, que é contraparente nosso, foi lá para além de Três Rios, e montou o primeiro cotonifício aqui no Brasil, trazendo a tecnologia do Japão, etc. E meu pai, depois desse irmão, vinham 3 mulheres e eu. Então, meu pai, já idoso, né? Nós tínhamos uma diferença de idade de mais de 40 anos dele para mim, e a esperança dele era que eu seguisse ele no comércio, né? Então, eles tinham lojas. Então, quando expliquei a ele que eu ia fazer engenharia, convencido pelos professores de matemática, física e química, primeiro no ginásio, para me orientar o caminho para o científico ao invés do clássico, e depois no científico pelos professores, pelo meu desempenho nas disciplinas de matemática, física e química. Então, me convenceram que eu tinha tendência para essa área e me mostraram a importância da engenharia no desenvolvimento de uma nação. Eu, então, expliquei isso ao meu pai se convenceu que eu fosse fazer engenharia. E lá eu me decepcionei, e me decepciono até hoje, porque nós levamos 2 anos fazendo básico, sem ter as mínimas noções de engenharia. Eu sempre briguei por isso, e o currículo de engenharia continua ainda ineficiente, no meu entender. Eu, que era apaixonado pela matemática, física e química, era a minha primeira maneira de ganhar dinheiro, lecionando, dando aulas particulares, não que eu não gostasse, não que eu achasse que não era necessário aprender matemática, física e química, quer dizer,
aprimorar os meus conhecimentos, mas senti falta da engenharia. E aí, para ser rápido, eu abandonei a escola de engenharia e fui avisar o meu pai. E meu pai me disse: olha, você me convenceu que a engenharia é indispensável para o desenvolvimento da nação brasileira. E eu, como imigrante, eu quero ver o meu filho trabalhando para a nação brasileira. Dane-se a minha loja. A loja fica sendo secundária se a engenharia tem o papel que você demonstrou. Eu disse: pai, mas eu fui ao exame final de 3 matérias e eu não compareci ao exame final, fui reprovado, não compareci ao exame de segunda época. E aí fui reprovado. E com 3 disciplinas você não pode cursar o ano seguinte, não pode levar a dependência, você pode levar até 2. E aí, então, eu voltei repetindo o ano. E hoje, já ultrapassando os 80 anos de idade, eu continuo a dizer: não há engenharia sem desenvolvimento, mas não há desenvolvimento sem engenharia. E nós estamos apreciando, agora passando por esse ponto, eu tenho batido nessa tecla e tenho visto com muito orgulho e satisfação que essa tecla não há engenharia sem desenvolvimento e, consequentemente, também não há engenharia sem desenvolvimento, consequentemente, não há desenvolvimento sem engenharia e, consequentemente, não há engenharia sem desenvolvimento. Nós enfrentamos isso. E eu posso até dizer aqui que a Lava Jato foi o primeiro passo para danificar a engenharia nacional e estancar o desenvolvimento da nação brasileira. Isso foi na minha opinião, foi arquitetado fora do Brasil. A Lava Jato não aconteceu por acaso. A Lava Jato nasceu com a finalidade de liquidar as empresas. Nós assistimos aqui no Brasil grandes empresas nacionais que estavam disputando obras fora do país, concorrendo com grandes empresas estrangeiras. E o que fizeram com o governo brasileiro? Direcionaram contra essas grandes empresas. Liquidando as grandes empresas, você liquida também as pequenas e médias empresas, porque as grandes empresas subcontratam os serviços especializados, principalmente, às demais empresas médias e pequenas. E nós vimos isso, as empresas serem danificadas, serem liquidadas no Brasil. Eu costumo dizer, e vou repetir aqui para você, eu acho que não se pune filhos por crimes, mesmo comprovadamente cometidos pelos pais. E aqui no Brasil nós assistimos de cadeira, vendo as empresas serem punidas. Não o responsável técnico pela empresa, se comprovado, mas puniram as empresas, liquidaram os empregados da empresa. Quando você liquida uma empresa, você não liquida somente os engenheiros, os técnicos de nível superior, né? Os economistas, os administradores, mas também os de nível médio. E o que é mais importante e tem um aspecto social é que você liquida a mão de obra não especializada, pois são nos grandes empreendimentos da engenharia que você dá emprego à mão de obra não especializada. Até o analfabeto é empregado nas empresas de engenharia e é educado dentro das grandes empresas. Nós tivemos, em obras de grande duração, aulas de alfabetização de empregado depois de 4 horas da tarde. O cara ficava 1 hora a mais cada dia, tinha um lanche e ainda era alfabetizado. E mesmo aqueles já alfabetizados, eles entraram como serventes e, dentro das empresas, eles começaram um aprendizado, né? Começou o aprendizado, e eles se tornaram especialistas em diversas áreas, em armação, em concretagem, e etc. Então, instalações elétricas, instalações hidráulicas, quer dizer, através dos grandes empreendimentos,
você não só emprega, mas dá oportunidade ao menos favorecido de crescer na vida, de ter casa para morar, ter comida para comer. E nós verificamos, isso é triste de dizer aqui, na Lava Jato, colocada no Brasil por pessoas cujos nomes nós conhecemos muito bem, trabalhando provavelmente para governos de outras nações, liquidando com as grandes entidades, liquidando com a mão de obra não especializada. Isso tem um aspecto social doloroso. Nós passamos a voltar a ver coisas que no passado a gente via, voltamos a ver com a retomada do desenvolvimento no início do século, do atual século, né? Governo do presidente Lula, o desenvolvimento sendo retomado. E a gente deixou de ver o mendigo, ou pelo menos diminuiu o número de mendigos na rua. E durante a Lava Jato, a gente andava pela rua atropelando os mendigos que não tinham comida para comer e nem casa para morar. Então, esse foi o grande problema que nós enfrentamos com a estancada do desenvolvimento da engenharia nacional, com o Lava Jato, saída da Dilma, nós assistimos isso de cadeira, né? Sem nada para comprovar com relação à probidade da presidenta da República, Dilma. Ela foi afastada e o seu vice-presidente, cujo histórico também é amplamente conhecido aqui no Brasil, assumiu a presidência da República. Quer dizer, tirou a Dilma e colocou o vice-presidente, ambos conhecidos por sua atuação no mercado brasileiro. E aí nós vimos e sentimos na própria carne o sofrimento da classe, de engenheiros, da população, dos menos favorecidos. No governo Bolsonaro, que se iniciou em 2019, movimento contra Lula, e nesse movimento contra o PT, houve um prejuízo à nação brasileira, um prejuízo, um ataque ao menos favorecido. Nós assistimos isso e não podemos deixar que isso aconteça. Então, eu aproveito a oportunidade, não sei se eu estou falando demais, né? Que a retomada do desenvolvimento da nação brasileira é fundamental, não para o sorrimento, somente para o sorrimento da engenharia, mas para tudo isso que eu falei, criar oportunidade para os menos favorecidos e nós voltarmos a crescer pela alta tecnologia que nós praticamos. E a influência disso em tudo, no ensino da engenharia, no ensino superior em geral. Quando eu digo que não há desenvolvimento sem engenharia, eu falo em todas as áreas. Até a medicina, para dar apenas um exemplo, não pode prescindir da engenharia. Hoje nós verificamos que os exames que nós executamos, pré-operatórios, exames de diagnósticos, são exames altamente avançados. As próprias intervenções cirúrgicas hoje não são as mesmas do passado. Avançou graças a quê? A engenharia nacional trabalhando pelo desenvolvimento da medicina. Então, nós aqui na Academia Nacional de Engenharia, que eu presidi por 2 mandatos de 3 anos, 6 anos e mais 6 como vice-presidente, nós já estivemos sempre juntos em vários eventos com a Academia Nacional de Medicina e outras academias que eu fiz questão de reunir, porque uma não pode prescindir da outra. Então, nós temos que cerrar as mãos, dar forças ao presidente eleito para a retomada do desenvolvimento, porque sem a retomada do desenvolvimento, esperando acertos entre câmaras de deputados e senadores, nós estamos estancando, né? Estancando o que nós vimos lá, que seria a retomada do desenvolvimento. E, consequentemente, o crescimento, né? Então, nós assistimos isso e precisamos lutar contra isso, né? Lutar contra essa situação
de estancar o desenvolvimento da nação. O Francis, temos vários assuntos para conversar, mas eu queria falar da sua disposição de participar das entidades representativas da sociedade civil. Você disputou agora há pouco, não sei se ainda foi vice-presidente do CREA Rio de Janeiro, não sei se já o mandato da sua diretoria já terminou. Você disputou a presidência e aí o resultado foi a eleição, eu queria que você falasse sobre isso, de alguém que não é alinhado, não tem o mesmo pensamento que você tem, nacional desenvolvimentista. O que está acontecendo? Você acha que a direita ou a extrema-direita está atuando muito fortemente para ocupar postos na sociedade civil e os nacionalistas, os progressistas não estão se dando conta disso? Eu queria que você falasse sobre isso, por favor. Eu receio que sim. Quando terminou estava em vias de terminar, no início do ano passado, meu mandato na Academia Nacional de Engenharia, meu segundo mandato, terminaria em abril. Então, antes mesmo de abril, eu comecei a ser procurado por diversas associações de engenharia, tentando me mostrar que nós íamos ter eleições no CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que é um dos órgãos do sistema CONFEA-CREA, né? CREA do Rio de Janeiro. Chegaram até a me convidar para presidente do CREA, do CONFEA, em Brasília. E aí eu estava completamente liberado das associações de classe, até da minha própria empresa, face à minha idade e querendo sempre não travar o desenvolvimento dos companheiros de trabalho. Eu, há mais de 10 anos, sei lá, há cerca de 15 anos, eu criei um conselho de administração na minha empresa e os ex-alunos, sobrinhos, etc., assumiram a nova diretoria, a nova presidência, vice-presidências em diversas áreas da empresa, e eu fui me desligando ao longo desses 10 anos cada vez mais, trabalhando como presidente do Conselho de Administração e como consultor dos diversos departamentos da empresa, de estudos e projetos, de obras, de serviços especiais de engenharia e também administrativo financeiro. Cada um tinha um ex-aluno lá trabalhando. E também terminou o meu mandato no Sindicato das Empresas de Engenharia, a ERJA, Associação de Empresas de Engenharia. Terminou o meu mandato no Clube de Engenharia, eu fui reeleito também uma vez, como permite o estatuto, quer dizer, eu estava liberado. E aí eu fui procurado por diversos líderes de diferentes áreas de engenharia para me convencer a dar de mim, não parar para descansar, porque eu sou um cara ativo. Eu acho que o trabalho, pessoas que pensam assim, eu acho que o trabalho aumenta o tempo de vida. Isso, aliás, está sendo comprovado na literatura especializada, né? Quanto mais você trabalha e se dedica ao seu futuro, você aumenta o seu período de vida. Não por isso, mas tocado por esse apoio, né, eu resolvi aceitar concorrer. Tive o apoio também do Sindicato o Sindicato dos Engenheiros, o SENGE. Então, no momento em que eu, um empresário, fui apoiado pelo Sindicato dos Engenheiros, para mim, eu acho que eu senti que eu fui, vamos dizer, privilegiado. A minha luta em prol da engenharia nacional, não aquele empresário que quer crescer por conta do aproveitamento dos seus subalternos, muito pelo contrário. Então, o apoio do Sindicato dos Engenheiros, reconhecendo que eu sou um empresário que luta pelo desenvolvimento da nação, pelo desenvolvimento de cada empregado a quem eu vou destinar a minha empresa, me tocou. Então, nesse momento, eu saí aí para me dedicar ao CONFEA. Não aceitei concorrer para a presidência do CONFEA,
que é o órgão nacional, mas achei que eu devia, pelo menos, começar no CREA. E foi uma surpresa geral do grupo que me apoiou e eu não fui eleito. Então, não posso falar aqui de público, não me sinto bem, mas houve uma opinião aí desastrosa, conclusões desastrosas, né? Eu vi como era difícil manter uma campanha, quer dizer, financeiramente, como é difícil você informar as pessoas que você é candidato, solicitar que o cara vote em você. São muitos engenheiros espalhados por todo o estado do Rio de Janeiro. Então, apesar da pessoa querer votar em você ou de lhe respeitar, você tem que avisar que as eleições estão abertas. E que dia será a eleição? Antigamente, o voto não era eletrônico. Você tinha um local para votar e você tinha 3 dias para votar. Agora mudou tudo. Esse ano foi uma modificação total. Voto eletrônico, 1 dia para votar e 8 horas para votar. Então, você teria que ter um sistema, e isso custa dinheiro, para poder avisar as pessoas que você é candidato. Nós tivemos dificuldade, porque botar dinheiro para se eleger, você dá anos de sua vida, mais 3 anos ou mais 6 anos de sua vida, para se dedicar ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, tudo bem. Agora, você botar dinheiro ou aceitar dinheiro de outras pessoas, ficar devendo esse tipo de apoio para poder se eleger, então nós verificamos que havia necessidade de botar dinheiro e de se divulgar. E se esse procedimento eventualmente foi adotado, eu não sei, mas eu sei que os votos que haviam sido previstos para mim apareceram no nome de outra pessoa, cujas estatísticas mostravam que ele estaria em 3º ou 4º lugar, e ele subiu para o 1º lugar. Então, houve questionamentos com relação até à empresa apuradora, falou-se em recorrer, e eu não fiquei satisfeito em ter dado de mim, né? Então, realmente, esse ponto que o Joaquim levantou me deixa perguntar: será que não está havendo um aparelhamento dos conselhos no Brasil pela extrema-direita? A gente está vendo isso acontecer em todo o mundo, né? Quer dizer, nós talvez não tenhamos ganho porque não tivemos dinheiro para montar uma estrutura de divulgação, e outra pessoa o teve, né? Através de grandes festas, em clubes, etc., com não sei quantas pessoas convidadas para jantar, para divulgar a campanha. Nós não tivemos recursos para fazer isso. Então, eu também não achei justo receber recursos para isso, né? Porque isso também te compromete, né? Amanhã você recebe recurso de alguém, a pessoa não está botando recurso somente para te ajudar, né? Para você levar adiante uma diretriz estabelecida por esse grupo que financia. Nós vimos isso com a política aqui no nosso país, né? O Francis, temos assim vários assuntos para comentar. O Francis, a empresa dele participou de grandes obras. Construção, por exemplo, participou da Ponte Rio-Niterói, metrô do Rio de Janeiro, instalação de plataformas pela Petrobras, muitas obras pesadas. E agora, o que é interessante comentar que essa empresa, muito bem estruturada, muito bem sucedida, ele está transferindo a empresa para os funcionários, com a concordância da própria família, do filho dele. Eu queria que você falasse sobre isso, porque não é comum que um empresário faça isso. Você hoje é o fundador, é do conselho, mas está se retirando para que assumam os funcionários, a empresa.
Fala um pouco sobre esse processo e por que você tomou essa decisão. Eu tomei essa decisão porque eu acho que a gente doa para os filhos, vamos dizer, o seu patrimônio pessoal. Agora, a empresa é muito mais do que o patrimônio social. É um grupo que te ajudou a fazer tudo aquilo que você fez. Nesses hoje são 51 anos e meio de trabalho, não foi feito só por mim, foi feito por esse grupo, que sempre reconheceu esse nosso trabalho. Então, eu acho que é uma maneira de premiar o cara que deu de si pela empresa. Eu tomei essa decisão e submeti ao meu filho. Eu tenho um filho só. E o meu filho não só concordou, como aplaudiu essa decisão do pai dele. Ele vai participar do meu patrimônio. O dinheiro que sobrou, eu levei ao meu patrimônio. E isso daí pertence ao meu filho. Agora, e há certas doações que também a gente fez que ele concorda. Mas a empresa, nós estamos fazendo aquilo que nós entendemos que é justo fazer. Eu estou reconhecendo de que a empresa cresceu não devido a mim só, é devido ao grupo. Eu tinha um lema dentro da empresa, que era dita e repetida por mim, que é importante numa empresa, a importância do funcionário é a mesma do presidente ao servente. É como uma orquestra, cada um tem um som para emitir. Então, você não pode desvalorizar o servente porque ele é servente. É claro que a função do presidente é mais complexa, é mais importante, mas todas são fundamentais, né? Então, durante esses 51 anos, eu levei adiante essa filosofia, todo mundo conhece isso. E agora eu estou surpreendendo. Vou doar uma parcela de ações a partir da. Os advogados estão estudando isso, né? Já desde o ano passado, né? É que isso é muito cuidadoso, dá despesa às pessoas também, né? Dá despesa de impostos. A empresa está incorrendo com a despesa advocatícia, mas ainda não chegou à conclusão, vamos dizer, de botar isso em prática, né? Eu já fiz uma solicitação antes do final desse ano, pedindo que a gente começasse esse ano que já começou, com essa primeira distribuição feita. E depois eu pretendo fazer uma segunda distribuição, que seria as ações majoritárias para certas pessoas que eu considero que demonstraram, durante esses 50 anos, que a sua dedicação, que vestem mais ainda do que os outros a camisa do time, que estão dando de si e que tem uma importância fundamental. Quer dizer, você vai ter que nessa segunda distribuição, vai ter que botar a balança para pesar a realização e a importância de cada um. Você não pode pegar e dividir igualmente. Embora, como eu já disse, como uma orquestra, todos são importantes no desenvolvimento da empresa. Então, esse está em processo total de desenvolvimento. Muito bom, Francis. O Robson Aparecido Ferreira envia um superchat aqui para comentar. Meus parabéns, Joaquim de Carvalho, por trazer um grande homem para ser entrevistado. Acho que eu não falei 2% do que está da vida do Francis. É impressionante, realmente. Eu até não sei se as pessoas podem ter que comprar o teu livro, mas o livro sobre a sua biografia, não sei se as pessoas podem comprar, mas eu li, é uma vida bastante rica, é uma história de superação, história de amor, nós vamos falar também sobre isso, história de amor pelo Brasil, de amor pela família dele, como constituiu a família dele. Então eu quero pedir licença para falar um pouco sobre isso também. Vocês agora já viram o caráter dele, como é que ele vê a atividade econômica, transferindo uma empresa muito bem sucedida para os funcionários, para aqueles que construíram a empresa. Mas tem uma história na vida pessoal dele também que eu acho que nós precisamos conhecer, que é muito importante. O Francis, ele é casado com a Hildegard Angel, e aí eu pediria que você, Francis, contasse como foi que vocês escreveram essa história de amor, porque efetivamente é uma história de amor. Como foi um amor
Parece uma coisa, parece um conto. Quando você fala aquelas contos que você... É história de amor mesmo, conto de amor, ali que o filho da Udegard... Eu queria que você falasse, eu conheço a história, mas você que vai falar sobre como é que vocês, então, se encontraram, desde a juventude de vocês, e a juventude deles fala um pouco, muito da cultura do Rio de Janeiro. Também gostaria muito de falar sobre isso. Só dar um detalhe para vocês. O Francis cresceu em Ipanema quando Ipanema não era o bairro que hoje, como é hoje, era um bairro estava nascendo, estava crescendo. Mas ele estudava na escola, por exemplo, criança, que era da mãe do Tom Jobim. E me chamou muita atenção que ele participava de atividade musical, coral, e tinha ensaios na casa da diretora da escola, que é a mãe do Tom Jobim. Então ele via a criança, o Tom Jobim descia de hobby, adolescente, descia para tocar piano para eles cantarem. Isso é um detalhe. E aí essa juventude do Rio de Janeiro, depois ele foi crescendo, adolescente, jovens, a juventude que formou um grupo em que se conheceram o Francis e a Hildegard, e aí tem toda uma história de amor que eu vou passar para você falar, que vale a pena ouvir. Nós nos conhecemos jovens ambos. Ela é bem mais jovem do que eu, tem cerca de 8 anos menos do que eu. E eu, quando a conhecia, fui o primeiro namorado dela, ela tinha aí, acho que 17 anos, e eu 25. E a gente começou a namorar e eu fui estudar no exterior. Logo em seguida, quer dizer, acho que a gente namorou aí menos de um ano. Eu fui para o exterior em 1969. E aí interrompemos, né, o nosso namoro, né, sem promessas de continuidade nem nada. Éramos jovens e fomos muito abertos, no sentido de que eu não sabia quanto tempo eu ia ficar. Na realidade, eu estava indo porque tinha havido um convênio entre o Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Lisboa e a UFRJ, e eu fui os portugueses já tinham mandado, sei lá, 7 ou 9 especialistas para o Brasil, e nós não tínhamos mandado ninguém. Então, a congregação escolheu o meu nome, mas não tinha dinheiro para me mandar para o exterior. Aí alguém me acolheu, me sugeriu procurar o setor cultural da Embaixada da França, aqui no Brasil, né, naquele tempo. E aí lá eu não tinha nenhum curso na minha especialidade, eu conheci a moça a diretora cultural, que era uma jovem também, e ela disse: olha, quando aparecer alguma coisa, a grande novidade no mundo é essa sua área, a geotecnia, a mecânica dos solos e a mecânica das rochas, que é o que você quer. Se aparecer, eu lhe aviso. E um belo dia apareceu aí um curso na França e eu me inscrevi, e aí eu passei no meu francês, que naquele tempo a gente aprendia inglês e francês no colégio. Eu aprendi inglês, francês e latim no ginásio, e depois prosseguiu no científico. A literatura francesa, me apaixonei por ela, o XVIIe século. Eu aprendi já no científico, as aulas da professora Balina Bello, sabendo que o cœur quer dizer coração para certos autores e quer dizer coragem para outros autores. Aquilo me encantou. E eu fui para o exterior para cumprir aí os meus compromissos com o Laennec e com a França. E aí interrompemos o nosso namoro, né, como se ele tivesse acabado. E aí, quando eu voltei, havia aquela feijoada lá em casa, e toca o telefone, e era a Hildegard querendo saber quando é que eu voltava. E aí a minha irmã, que atendeu o telefone, falou: olha, ele voltou hoje e temos aqui em feijoada. Aí nós começamos o nosso segundo namoro. Mas eu já estava super apaixonado pela engenharia, porque o meu primeiro e único emprego foi numa empresa de geotecnia, que era uma das grandes no Brasil, a Tecnosolo. Era geotécnica, mais antiga, Sondotécnica, Tecnosolo. E o dono era o professor Antônio José da Costa Nunes, um grande especialista nessa área. No Brasil, era considerado um dos 3 maiores.
E no mundo também era um homem conhecido. Chegou a ser vice-presidente da Sociedade Internacional, como eu vim a ser décadas depois, e eu me tornei um especialista em geotecnia, e o Brasil andava, e a geotecnia era uma novidade, quer dizer, a gente andava pelo Brasil afora. Ora eu estava no norte, ora eu estava no sul, e eu era uma espécie de é muita pretensão dizer isso, mas o professor Costa Nunes visitava, digamos, os casos mais difíceis, aqueles que ele achava que ele devia ir, e os outros quem visitava era eu. Então eu amava aquilo. E aí, depois de 6 ou 7 anos nesse segundo namoro, aí o Degarde botou a faca no meu peito, dos meus peitos, né? No meu peito, dizendo: olha, a gente tem que casar. Eu, eu disse: não, mas eu não posso casar, eu ora estou aqui, ora estou ali, eu adoro isso, eu não casar, eu não posso ter. Ela disse: então, um filho, que a gente já está numa idade que daqui a pouco não é bom mais ter filho. Eu falei: não, mas eu não vou me casar justamente porque eu não quero ter filho, que eu era pegado às crianças, né, aos meus sobrinhos, mas eram sobrinhos, era só trazer presente, visitar, botar no colo, brincar. E aí, então, ela resolveu me despachar, né? Então, o nosso segundo namoro, você está pedindo para eu contar essa história aí, Isso, eu acho bacana. particular, mas está lá no livro. Aí nós nos separamos, mas continuamos amigos. Lá em casa tinha um almoço tradicional de sábado, a comida armênia, e minha irmã fazia o quibe cru, porque quibe cru é amassado com a mão, e meu pai só comia quibe cru feito pela minha irmã mais velha. Então era o dia do quibe cru e o uísque era importado, então a gente tinha direito a tomar aí, sei lá, 2 doses no sábado. E a Hilde era convidada especial, ela continuou indo. E depois, ela, perseguindo a linha dela, ela procurou o casamento. A mãe não se conformava, ligava para mim, dizia: não, a Hilde tem que casar com você, ela vai casar com outro, você é maluco. Me dava bronca no telefone. Mas eu fiquei na minha, né? Ela casou, eu fui no casamento dela e ela teve um filho. E nesse casamento, o marido dela teve um câncer violento, um estado de saúde complicado, ele se tratou, mas faleceu. E eu voltei a ficar atento com ela, porque ela tinha perdido o pai no início do ano, depois perdeu o marido, tinha um filho de 2 anos. Eu apareci lá de novo, né? Fui no enterro, conheci o pai dele. E aí os amigos, que eu dizia para os amigos e as amigas casadas, que sempre me apresentavam alguém, eu dizia: eu não vou casar mais. A única namorada que gostou de mim foi a Hilde, que eu gostei foi a Hilde, eu não casei com a Hilde, eu não vou casar com ninguém. Então, quando a Hilde ficou viúva, aí começou aquele negócio de almoçar na casa de alguém, e estava lá a Hilde e o João Pedro. Ia jantar. Eu não sei se foi a conexão do Francis ou foi minha, mas eu peço até que vocês falem sobre isso. Se foi a do Francis, eu peço que o Francis, então, saia e entre novamente, porque aí nós conseguimos retomar o nosso... Saiu. Entrou de novo? Entrou, tá perfeito, pode continuar. Você É. estava falando que aí você, amigos promoviam encontros e vocês, então, foram se encontrando novamente, a Hilde viúva, e Isso. aí vocês encontravam, você, a Hilde e o filho, o Isso. João Pedro. Uhum. Aí houve uma aproximação entre eu e ele, eu era muito amoroso com criança e também com ele em especial, né? E eu não sei, acho que ele notou isso, e aí eu sempre trabalhando, trabalhava sábado e domingo, porque jornalista não tem sábado e domingo, né?
E eu tinha os sábados e domingos, sábado de tarde, pelo menos, e domingo. E eu ficava, às vezes, com ele e ela cumprindo as obrigações dela. Então, ela inventou uma história que o pai dele foi chamado para o céu, e aí Deus foi procurar um substituto. E ela conta a história, aí foi caçando um, tinha qualidades numa área, defeitos na outra, e aí Deus encontrou um homem perfeito para substituir o pai dele, era eu. E aí isso ela contou no caminho, no fim de semana, em que ela vinha da casa dela para lá para passar o fim de semana lá em casa, onde tinha o quarto dele, lá na minha casa, o quarto João Pedro. Aí, subindo a escada, aí a minha irmã viu ele subindo, disse: "Onde é que você vai? Vai lá com o tio Francis." Aí ele falou: "Ele não é meu tio, ele é meu pai." Aí subiu a escada e pronto. Aí nós decidimos casar, ela quis casar na igreja, porque eu não tinha casado em igreja. Como tinha muitos convidados, eram 3.500 pessoas, né? Ela conhecia muita gente, eu muito menos, mas também muita gente. E aí ela chegou à conclusão que tinha que ser na Candelária. Aí ela disse para o João Pedro que essa altura de casamento, né, de oficialização do relacionamento, ele já tinha 4 anos. Aí ela disse: "Olha, a noiva tem que entrar na igreja conduzida pelo pai. Quando ela não tem mais pai, ela entra com o irmão. Eu não tenho irmão nem pai, eu vou entrar com você, que é meu filho." Aí ele disse para ela, categoricamente: "Quem você arruma alguém para entrar com você, que eu vou entrar com meu pai." Então, aí o Degard entrou sozinha na Igreja da Candelária, lotada, e ele entrou comigo. E a gente sempre ficou muito ligado. E aí, para terminar essa história, que ela é grande, mas tem que ter começo, meio e fim, né, para resumir, eu sempre dizia: "Eu quero te adotar", que eu não quis forçar a adoção, porque ele é um rapaz, até hoje, ele tem sempre as ideias dele, ele não é levado, embromado pelos outros, não. "Eu quero te adotar." "Eu não quero que você me adote, pai." "Tá bem." Aí, de vez em quando, eu dizia: "Eu quero te adotar." Ele me respondia. Aí, um dia, eu fui levar ele, já tinha 11 anos, nós estávamos na casa da Hilde, que tinha o quarto dele em cima. Eu fui levar ele para dormir, que eu contava uma história. Tarará. Aí ele falou: "Pai, que negócio é esse você querer me adotar?" Aí eu expliquei a ele o que era adotar, e ele dormiu. Aí, quando de manhã quem acordava ele era eu, né? Aí fui acordar, aí ele, primeira coisa, falou: "Pai, eu quero que você me adote." E aí eu tinha uma reunião com um advogado, que era o meu advogado imobiliário, que era do meu pai, né? Meu pai sempre teve mania de ser de imóveis, né? Sobrou um dinheiro, compra imóvel. E aí eu fui lá no doutor José Soares Arruda, que era a sumidade aqui no Rio de Janeiro. E eu conheci o doutor Arruda desde que eu tinha, sei lá, 15 anos. Eu levei meu pai lá para regularizar as compras de boca dele. E aí eu contei essa história para o doutor Arruda, que era um cristão fervoroso, tinha uma estátua de São José em verdadeira grandeza no escritório dele, junto da mesa dele. Ele começou a chorar quando eu contei essa história para ele. Ele disse: "Faz uma minuta de uma carta contando essa história que eu vou transformar num pedido de adoção junto ao juizado de menores." E assim foi feito, ele foi adotado. Que maravilha, Essa viu? é a minha história, né? Que Como, maravilha. como E, pessoa física. Mas eu tenho lutado muito, sabe, na engenharia até hoje, e não paro, sabe? Por exemplo, nós estamos vendo aqui uma política de preços baixos. Vai dizer: "Olha, o Francis já quer ganhar dinheiro." Não se trata disso, porque eu aprendi na Petrobras, que já foi o meu maior cliente no passado, né? Respondeu por mais da metade do nosso faturamento. Você citou aí que nós trabalhamos no mar aberto, no offshore.
a Petrobras se caracterizava por exigir o melhor preço, que era o preço que permitia exigir do contratante qualidade, segurança, responsabilidade social, durabilidade da obra. Nós estamos vendo aqui no Brasil que essa política de melhor preço acabou. Hoje as licitações, mesmo as honestas, são pelo preço mais baixo. Então, o melhor preço no BDI, você tem preço não só para distribuir entre seus empregados, como eu faço na minha empresa. A minha empresa tem gratificação, tem 14º salário, se você tem resultados, mas no BDI, essa parcela do lucro vai também para os avanços tecnológicos. Então, nós estamos estagnando a engenharia nacional pelo fato de estarmos enterrando a filosofia do melhor e não pelo menor preço, lançado pela Petrobras do passado, não pela Petrobras do presente. Essa daí também precisa ser analisada. Então, esse daí é um outro ponto que eu, apesar dessa idade, com diferentes emblemas, eu estou lutando. Nós agora criamos um movimento chamado Movimento Soberania, e que está nesse Movimento Soberania a pessoa que concorreu à presidência do CONFEA em Brasília, estou eu que concorri e também não fui eleito, a presidência do CREA Rio de Janeiro, o que concorreu também não foi eleito, a presidência do CREA de São Paulo, e assim sucessivamente, Pernambuco, etc. Nós estamos juntos, criando um movimento nacional pela soberania da nação brasileira. Nós não podemos entregar a nação, esquecer a soberania. Isso é uma continuidade da ação Lava Jato, é acabar com a soberania da nação brasileira. Nós estamos trabalhando nesse sentido. E nós estamos vendo que a engenharia nacional precisa disso em todas as situações. A situação da engenharia nacional, hoje, nós estamos licitando obras através de projetos que não são projetos, são rabiscos. Não são projetos executivos. Na engenharia, você tem um anteprojeto, um pré-projeto, um anteprojeto e um projeto executivo. Esse projeto executivo, como o próprio nome diz, é o projeto que se destina à execução da obra. E hoje, raramente, você vê uma licitação ser capitaneada por um projeto executivo. E, mais do que isso, nós estamos vendo projetos, quando feitos, serem feitos sem os devidos estudos. Você não pode projetar sem fazer estudos geológicos, estudos geotécnicos, estudos topográficos, estudos hidrológicos e etc. E nós estamos passando por isso no Brasil. Projetos sem estudos e obras sem projetos e obras sem manutenção, obras sem fiscalização. O quadro de fiscais públicos das prefeituras e governos estaduais está sendo diminuído. Quer dizer, a execução do serviço sempre foi fiscalizada tecnicamente pelos fiscais, que são os técnicos especializados naquele assunto que está sendo construído, representando o poder público, seja as prefeituras, seja o governo do Estado, seja o governo federal. Tudo isso está acabando. Nós temos que lutar por isso. Eu ainda tenho muito tempo de vida e eu não vou pendurar as minhas chuteiras. Vou lutar pelo melhor preço, vou lutar pela melhoria da situação da engenharia nacional, vou lutar. Nós estamos vendo aqui no Rio de Janeiro uma obra com um projeto pronto, a obra do metrô do Rio. Como é que você pode manter aquela periculosidade daquele buraco cheio d'água? Fala-se até em esvaziar a água. Aquilo ali, as cortinas atirantadas que estão segurando, são obras de contenção provisórias e o tempo está passando. Daqui a pouco a obra de contenção não estará mais funcionando como obra de contenção e aquilo vai cair e vai levar consigo os edifícios,
ali junto da PUC. Eu tenho um trabalho contando essa história com muito cuidado, com acesso a não engenheiros, acesso à sociedade, que foi publicado pelo jornal O Globo há anos atrás. Os anos estão passando, a periculosidade está aumentando e o metrô não está sendo executado. Como é que você pode assistir isso? Aqui no Rio de Janeiro, com alta tecnologia, as grandes universidades estão espalhadas pela federação, mas nós temos importantes universidades nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Como é que você pode deixar uma obra dessa do metrô sem botar dinheiro para executar? Nossa, gravíssimo. Francis, eu vou propor um último tema, que estamos chegando no final, e o tema é a educação. O Francis é empresário, bem-sucedido, como já sabe, grande empresa, obras pesadas, mas nunca deixou a educação. Ele foi vice-reitor da Universidade Veiga de Almeida e foi professor da UFRJ. E foi logo depois que se formou e é também da Academia Brasileira de Educação. Como é que você está vendo a educação hoje no Brasil e a importância da educação para atingir esse grau de desenvolvimento e que você tanto busca como empresário e também como professor? Eu vou pedir para você responder, e aí eu vou só sair um pouco da tela, mas eu volto e estou te ouvindo aqui nos bastidores, tá bom? Bom, o programa para ensino da engenharia é o mesmo no tempo que eu estudei. É o mesmo que o meu filho estudou. Meu filho também fez engenharia e se decepcionou numa das grandes universidades brasileiras, pela mesma razão que eu me decepcionei. E hoje, com os avanços da engenharia pelo mundo afora, pelo Brasil e pelo mundo afora, o programa de ensino da engenharia, do curso de engenharia, tem que ser atualizado. E ele não está. Nós temos que chamar os professores experimentados, não somente aquele cara que é professor, professor, professor e professor. Ele é importante, tem seus cursos de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Nós temos que chamar para dar aula nas disciplinas aplicativas professores que executam obras, que executam serviços, sejam obras civis, sejam obras industriais. Então, o professor que executa serviços, que foi abandonado décadas atrás, precisa ser chamado de novo para ensinar engenharia. Nós estamos sofrendo isso. E antigamente nós tínhamos grandes experts dando aulas nas escolas de engenharia de algumas universidades brasileiras. Hoje nós temos múltiplas universidades, muitas privadas. E cadê o especialista dando aula em todas essas disciplinas? Nós estamos vendo também aulas práticas serem dadas sem a presença do aluno. Como é que você pode dar aula de laboratório? A geotecnia, por exemplo, você faz ensaios de campo e ensaios de laboratório. Como é que você vai ensinar isso sem levar o aluno ao laboratório, sem ter as chamadas aulas práticas? Nós estamos assistindo isso no Brasil. Então, esse, sem sombra de dúvidas, esse merece um programa especial para tratar desse assunto. O ensino da engenharia, olha, precisa ser revisto decididamente, precisa se trazer o profissional que executa engenharia para dar aula. Hoje, o meu motorista eu convenci a fazer engenharia. Se o desenvolvimento for retomado, vai faltar o engenheiro, como faltou no primeiro governo do Lula, no início do século. Faltou engenheiro. Eu precisava de engenheiro e não tinha como contratar. Se o desenvolvimento for retomado, se o Lula conseguir enfrentar e vencer esses direitistas que não querem desenvolvimento, esses deputados federais e senadores que não querem o desenvolvimento, nós vamos precisar de engenheiros. Então, nós precisamos acelerar o processo. Eu não sei se o meu tempo já está aí, mas isso aqui é um assunto que tem muita coisa para ser falada. O Francis, nós vamos continuar a nossa conversa, vamos marcar uma outra entrevista para falar mais desta área de educação, falar mais da engenharia e dos desafios do Brasil agora, o que o governo, a sociedade vai enfrentar com a retomada do desenvolvimento. Eu vou passar a palavra para você fazer, então, o encerramento. Te agradeço mais uma vez
mas já digo que eu vou insistir para você porque a gente faça uma outra conversa. A gente agende aqui uma nova entrevista aqui em 2 semanas, 1 ou 2 semanas, caso você concorde. Mas te passo a palavra para fazer o encerramento, portanto. Bom, eu só tenho a agradecer aí a oportunidade que me foi dada e dizer que eu espero que eu tenha conseguido. Eu achava que 1 hora ia ser muito tempo, mas eu acho que eu preciso de mais tempo para dizer tanta coisa que a gente precisa dizer. Por exemplo, prevenção versus a mitigação de catástrofes. Isso. Você gasta muito pouco dinheiro para fazer a prevenção de catástrofes, muito mais do que na mitigação e evitar a perda de vida. Então, eu agradeço e só digo que, se acharem que é pertinente, eu estou à disposição para voltar aqui para dar continuidade a tanta coisa que eu tenho para dizer para os senhores, porque a retomada do desenvolvimento é necessário para a nação brasileira, é necessário para todas as nações, e nós precisamos retomar o desenvolvimento sem a menor sombra de dúvida. Muito bom. Francis, muitíssimo obrigado, boa noite a você, boa noite a todos, e vamos retomar essa conversa agora, brevemente, 1 ou 2 semanas, dependendo da agenda do Francis. Muito obrigado, viu, Francis? Um abraço. Eu que agradeço, mais uma vez. Até mais. Tchau. Boa noite a todos.